Salve pessoal, boa noite. Eu sou o Bruno, sou responsável pela empresa Realtec e eu gostaria de mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Estou tirando aqui agora da corte a fio a castanha. Essa castanha ela tomou uma pancada. Ela é a castanha da placa. E a castanha foi comprada lá na Abafix. E aí, como ela tomou a pancada da torre, ela arrebentou. Eu tô refazendo aqui os dentinhos dela, né? O frisado dela. E aí, para quem entrou nesse assunto, já conhece um pouquinho, já sabe do que eu tô falando. As porquinhas também, elas arrebentaram, né? Fabriquei novas, tá? E aí, vou mostrar para vocês aqui como que funciona essa torre. Então, como eu falei, aqui minha placa é a P170 da Sistec, né? Aqui são castanhas novas, eu tava centrando, mas eu vim falar hoje para vocês desse cara aqui, tá? Essa torre, né? Que é uma torre BTP63 da marca Pragati. Então, meu funcionário, ele rodou a torre, né? Com a placa girando, ele rodou a torre colidiu com uma força muito grande aqui, tá? Tanto é que arrebentou as castanhas, arrebentou as porquinhas e arrebentou também aqui a torre. E aí essa torre ela saiu de posição, né? Quem tem desse tipo de torre sabe que ela tem a questão da posição dela. Ela saiu, porém ela não voltou. E aí eu passei uma semana tentando entender como é que funciona essa torre, como é que é o sistema dela, para poder vir falar com vocês aqui hoje. Então, e por que disso? Então vou filmar aqui. Eu liguei para a empresa, né, fabricante, e essa empresa pediu, né, por ligação do suporte. É um torno novo, tá, pessoal? Então o pessoal pediu que eu fizesse um teste, né? Então fiz um teste. Basicamente isso aqui, ó. Eles pediram que eu entrasse aqui em menu select, diagnóstico, e verificasse aqui o estado do PLC. Tá vendo? Aqui são as variáveis. Essa última variável aqui, ó, a I8.7, ela é desse sensor, tá? Ela é desse sensor. As demais variáveis são binárias, né? O bit dela vai falar qual que é a posição. Então, na hora que ativar o sensor, ele precisa estar correspondendo a uma posição, tá ok? Então basicamente é isso aí. E aí eu quero mostrar para vocês alguns pontos cruciais. Eu desmontei, remontei, tentei mexer, fiz ajuste e depois eu descobri que não. Eu queria achar o ponto do centro, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ela agora está no centro. Tá dando um errozinho de paralaxe. Ela agora está no centro, tá? E como que eu consegui fazer isso aqui? Depois de desmontar e montar várias vezes, eu percebi que ela, agora já no final, ela tem um estado único, né? Por quê? Então aqui, ó, tem essa torre. Essa torre ela é fixada em uma peça atrás dela aqui, tá? E essa peça atrás dela tem um engrenamento, tá? Uma engrenagem frontal. Esse engrenamento frontal, ele encaixa exatamente no engrenamento que tem aqui na torre, tá? Esse engrenamento ele é fixo e esse aqui vai fazer o movimento, tá? Então na hora que ela faz esse movimento, olha só, ela chega um pouquinho para frente, volta e ela precisa engrenar perfeitamente no engrenamento, né? Ela precisa engrenar perfeitamente na engrenagem aqui de trás, porque senão ela vai ter folga. E era o problema que eu tava tendo. Eu consegui ajustar ela no centro, mas eu tinha folga, né? E com muito tempo eu percebi que não tinha muito o que mexer. Nisso aqui não se mexe, né? Se tiver que mexer nisso aqui, você vai ter que trocar peça. Então, realmente quebrou, né? O que é muito difícil, tá? É muito difícil dessa torre quebrar, exatamente por causa do funcionamento dela. Então, eu vou passar alguns pontos cruciais, tá? Então, aqui eu tenho um motor, né? Esse é o motor, aí tá a marca dele aí, tudo certinho, tá? E esse motor, ele vai fazer o giro.
ele pega aqui no engrenamento, vai ter uma engrenagem, tá? Essa engrenagem, ela tem dois excêntricos e ela toca uma engrenagem aqui na frente. Essa engrenagem aqui na frente, ela tem um excêntrico que faz empurrar o magazine para frente e para trás, tá? Então ela toca essa engrenagem e o excêntrico desse eixo aqui toca uma outra engrenagem, tá? E essa outra engrenagem é quem vai fazer esse cara girar. Se vocês observarem, ela não gira o tempo todo, não? Então ela só gira na hora que esse magazine chega para frente, ela dá o giro, tá? Depois ela para de girar e ela volta. Quem faz ela parar de girar é exatamente esse came aqui, né? Um camezinho, é o excêntrico, e ele vai tocar em uns rolamentos, né? Então aquele sistema de came com rolamento, com engrenamento com rolamento, tá certo? E aí ele toca uma outra engrenagem aqui atrás, tá certo? Que é a engrenagem que faz movimentar o magazine. Essa engrenagem ela é uma grande, ela fica nessa posição, tá ok? E aqui atrás, pessoal, a gente tem um encoder. Então, já desmitificando alguma coisa, eu imaginei no início que se eu ajustasse o encoder, eu conseguiria ajustar essa posição para cima e para baixo. Realmente consegue, só que você não tem engrenamento aqui. Então, se você ajusta e não tem esse engrenamento aqui, ela não fica assim, ó, sem folga, tá? Ela vai ficar com a folga para cima e para baixo. Então, eu tive sérios problemas com isso aqui, tá ok? Então, a pancada foi forte, entretanto, não quebrou nenhum componente. Não quebrou nenhum componente. Eu precisei fazer alguns ajustes, mas não quebrou nenhum componente. E aí eu vou passar para vocês por quê. Essa engrenagem aqui atrás, ela é acoplada com colar de atrito, que é aquele colar que você vai apertando ele vai, né, apertando o eixo, né, com o cônico, né? Então ele vai apertando o eixo. E aí, esse colar, ele é, como eu falei, ele é de atrito. A pancada que for dar aqui, ela é muito mais fácil mexer nesse colar de atrito do que quebrar um dente, tá? Ah, pode quebrar um dente? Pode. Bem possível quebrar um dente. Mas a tendência é que mexa no colar de atrito aqui primeiramente, tá certo? Então, o que precisa ser feito na verdade? Eu preciso olhar três coisinhas. Primeiro, a posição do encoder, tá? Eu consigo, se ele estiver fora de posição, hoje eu tenho já tirei foto aqui de quais são as posições corretas aqui para cada um, qual é a numeração para cada posição da torre. Lembrando, minha torre é uma torre de 8 posições. Então aqui eu tenho as 8 posições, eu sei exatamente a sequência. A partir da hora que eu peguei essa sequência, eu consigo ajustar ele aqui, olhando para a tela, eu consigo saber exatamente qual que é, colocar ele exatamente na posição. E não é sensível, tá, pessoal? Então é uma volta de 360 dividido para 8, né? Então é aproximadamente a graduação que eu tenho, né? 45 graus, né? Aproximadamente de um ajuste para o outro. Então é bem tranquilo. Lembrando que na hora que ele der o ajuste, esse sensor aqui tem que acender, tá ok? O problema que eu tive foi aqui, ó. Essa pecinha aqui, eu demorei para enxergar ela, tá? Quem é essa pecinha? Essa aqui é uma chaveta que segura o colar daqui de dentro, a engrenagem de face aqui de dentro, tá certo? Essa chaveta minha, ela desgastou. Quando ela desgastou, ela tava trazendo folga para esse cara de cá, né? Porque o próprio colar lá dentro tava mexendo. Aqui eu fiz um ajuste para testar. Já desenhei e vou fabricar outra. A princípio tá no ajuste, tá? Eu coloquei somente uma chapinha para segurar ela por enquanto, tá? Para eu conseguir rodar. Se caso precisar mexer no colar de atrito, basta tirar esse parafuso, e aí esse cara aqui ele vai sair completamente. Depois que esse cara sair completamente, você consegue tirar ele daqui. Você vai ter acesso a 8 parafusos. Esses 8 parafusos é do colar de atrito. Se você soltar ele, você consegue ajustar a posição da torre. Não tem necessidade, eu abri isso aqui mais de 30 vezes. Não tem necessidade de abrir isso aqui, a não ser que tenha alguma falha mecânica, quebrou algum dente, né? Ou o rolamento estourou, alguma coisa aconteceu
de falha mecânica. Caso contrário, não precisa ser retirado esse cara, não precisa abrir. Basta tirar aqui. Tirou aqui, você consegue ter ajuste, você vai soltar, coloca o magazine na posição correta, empurra ela para cá para ela poder engrenar corretamente. Depois que você fez isso, você vai travar os 8 parafusos, eu travei com a forcinha legal, tá? E depois eu solto esses 2 parafusos, ó, esse e esse parafuso, para eu conseguir fazer o ajuste, só te colocar na posição conforme eu havia falado, né? Então coloquei na posição, esse cara vai retornar novamente. Feito isso, basta dar reset, tá ok? E continuar o giro normalmente. Então a torre aqui ficou perfeita, ela tem óleo, tá? Não coloquei o óleo dela ainda tá zerado, tô terminando de fazer a montagem, tá até bagunçado, tô terminando de fazer a montagem, tá? Por que eu tô fazendo esse vídeo, pessoal? Olha só, eu já enviei isso aqui, ó. Uma vez, um aluno meu bateu essa torre e eu enviei essa torre para São Paulo, né? Eu tô aqui norte de Minas Gerais. Eu enviei essa torre para São Paulo. Além das despesas de envio, a Home me cobrou um valor de R$15.723 para poder fazer a reforma. Demoraram mais de um mês com essa torre lá. Depois mandaram de volta. A torre ficou quase legal, quase legal. Ela chegou aqui, eu ainda precisei fazer um pequeno ajustezinho nela, mas tá ok. Mas 15.723 é muito dinheiro, não sei pra vocês, pra mim é muito dinheiro, né? Então por isso que eu tô falando, não há, a não ser que você esteja tranquilo aí, esteja querendo enviar, mas não há necessidade de enviar essa torre, tá? Qualquer pessoa consegue fazer esse ajuste aqui perfeitamente, tá ok? E consegue voltar, retornar ao movimento ideal da torre. Agora eu até costumo falar, né? Depois que eu sofri bastante, uma semana mexendo nisso aqui, comecei na segunda, hoje é sábado, mexendo nisso aqui, eu consigo falar que é muito simples. Ela parece ser complicada, mas não é não. Ela é muito simples e ela não tem uma outra opção de montar. Ela só tem uma opção, tá? Se caso você desmonta aqui, aí sim, aí você tem que tomar cuidado com a posição do came, né? Porque na hora que ela engatar lá, na face da engrenagem que tem aqui, ele tem um ressalto, né? Que é o ressalto que o sensor indutivo aqui faz a leitura, né? Então, na hora que ela engatar, esse ressalto tem que estar na frente do sensor. Ele é um ressalto desse tamanho, né? Fazendo o diâmetro, né? Então, alguma parte dele tem que estar na frente do sensor. Mas ele vai ler sempre a posição do encoder. Mas ele só vai aceitar tirar aquele alarme de torre fora se esse cara estiver ativo, tá? Se ele não estiver ativo, não vai. Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, pode chamar aí, deixa os comentários aí, o like, mas a ideia aqui mesmo é passar a experiência para vocês, tá bom? Valeu!